Olá, o vídeo de hoje é com essas tintas aí, guaches escolares da Acrylex. Eu já tenho essas tintas há um tempo, então eu começo dando uma sacudidinha nelas para olhar a situação, se elas não estão todas acumuladas no fundo e tudo mais. Elas são guaches escolares, simples, normais. Eu abro todas elas e deixo as tampinhas assim organizadas dessa maneira para facilitar eu pegar direto da tampinha, assim. Eu estou usando um papel de gramatura 180, não é um papel próprio para aquarela, é um papel para artes em geral. Eu não vou grudar ele completamente na mesa, eu vou só colocar nos cantos para ele não se mexer muito e vou usar basicamente esses 3 pincéis. Eu vou deixar o número deles e as informações certinhos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Mas seria 2 de ponta mais fina e 1 de ponta assim, tamanho médio. Todos redondinhos e bem macios. A pintura de inspiração é uma cena de um filme do Estúdio Ghibli, que é Memórias de Ontem. É um filme lindíssimo, triste, mas que eu gostei bastante. E uma das características do Estúdio Ghibli é que os fundos, os cenários, eles têm esse efeito como se fosse uma aquarela. E é isso que eu vou fazer. Como a guache é uma tinta à base de água, então é tranquilo, é só você pegar um pouquinho da tinta, como eu tô fazendo, deixar o pincel bem úmido e acrescentar um pouquinho de água e você consegue dar esse efeito aguado, assim, quase uma aquarela, com a tinta guache, escolar, simples, baratinha. Para o restante da ilustração, eu vou usar a tinta guache de uma maneira mais concentrada, parecendo aquela guache estudantil, guache universitária que a gente usa para estudos de pintura, que aí ela é mais concentrada. Mas é a mesma tinta, o mesmo produto, só porque eu vou usar ele de maneiras diferentes. Aqui no fundo ele está mais diluído em água para dar esse efeito assim quase de uma aquarela. Nessa parte, para deixar o verde um pouco mais escuro, mais sombreado, eu acrescento um pouquinho de marrom no verde escuro para fazer essa parte das sombras, assim, nos arbustos ali no canto. Eu uso o marrom e não o preto. Agora eu troco de pincel para um pincel mais fininho, para poder fazer essas pequenas linhazinhas que ficam embaixo dos arbustos, dando a impressão de um muro de pedra, bem claro assim, né? Então a gente só vai fazer as veiazinhas ali do material que segura as pedras no lugar, assim, criando uma textura diferente. Com esse mesmo pincel e com a mesma cor de tinta, eu venho fazendo uns contornos de sombra lá em cima, nas folhas das árvores. Agora eu começo a pintar a calça, mas aí eu cometi um erro, que eu comecei a pintar a calça de uma maneira muito aguada, então ficou muito semelhante à aquarela, e eu lembrei que não, que a calça tinha que ser mais densa. Então eu refaço a misturinha de tintas. Eu acrescentei um pouquinho de bege, um pouquinho de azul, um pouquinho de branco, um pouco de vermelho. O branco, eu estou usando nesse caso uma tinta acrílica branca, porque nesse meu kit de guache, ele não tinha tinta branca, eu não sei o porquê, eu não sei se eu não encontrei ou se não veio realmente, então para improvisar eu acabei usando tinta acrílica, porque tinta acrílica também é à base de água, então eu consigo misturar elas tranquilamente. E aí eu fui misturando um pouco de branco, misturando as tintas ali, até chegar no tom da calça, para começar a pintar de uma maneira mais opaca, né? Não tão diluída a tinta assim. Com a mesma mistura que eu fiz para a calça, só que na parte ali que tá mais clara, eu uso para fazer as listras mais claras da roupa dela, da camiseta dela, que não é um branco, né? É quase um
off-white, puxando para um bege, então eu usei o mesmo tom da calça, só que com um pouco mais de branco. Com essa mesma mistura da calça, da blusa, eu também vou fazer o sapato, só que eu pego a parte um pouco mais escura e acrescento uma sujeirinha de amarelo a mais para ele ficar um pouco mais amarelado, e esse é o tom do sapato dela. E ainda com essa mesma mistura eu vou fazer as meias da menina e também parte dessa bolsa que ela carrega nas costas, todas seguindo o mesmo tom. Como vocês viram, eu fiz várias misturas ali e em cada parte ficou com uma tonalidade. E aí eu uso a mesma para fazer a blusa, para fazer a bolsa. Agora eu venho com o vermelhinho para terminar a mochila dela. Com este azul e um pincel mais fino, eu vou fazer a segunda parte das listras da camiseta dela. E depois, para fazer as sombras na parte azul dessa camiseta, eu só vou acrescentar um pouquinho de marrom a esse azul, para deixar ele um pouco mais escuro para fazer as sombras. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal, a curtir e compartilhar esse conteúdo se você achou que é bacana, é legal. Eu tenho outras playlists aqui sobre arte de criar, sobre pinturas, um pouco sobre história da arte também. Se você se interessa por isso, sinta-se à vontade a dar uma olhadinha pelo canal e assistir um pouco os outros vídeos também. Com a tinta marrom e um pincel fininho, eu vou fazer alguns detalhes como sobrancelha, olho, no rostinho dela, contorno da pele, tudo só com um pouquinho de marrom. Eu vou dar alguns contornos para o desenho, porque também é uma característica desse tipo de ilustração do estúdio. Agora com uma caneta, dessas canetas Nankin, essa é da marca Staedtler, eu vou fazer contorno
os contornos mais marcantes, assim, de roupa, calçados, alguns detalhes em que precisa que a marca seja mais forte. Eu vou mostrar para vocês agora o que eu faço. Essa caneta é 0,6 e se você usar ela completamente na vertical, ela vai ficar com a ponta bem grossa, bem marcada. Mas se você usar com a ponta um pouquinho inclinada, o traço fica muito mais fino. Ó, traço inclinado, o traço feito bem na vertical. E agora com força, tá vendo que tem diferença na gramatura da linha? Então é uma dica, se você tem uma caneta grossa e quer fazer traços mais finos, use ela um pouquinho mais inclinada. E aqui eu vou alternando, em algumas linhas eu coloco ela mais inclinada, em outras que eu preciso que a linha seja mais grossa, eu uso ela bem na vertical. E vou dando agora todos os últimos detalhes para o desenho, que são as linhas finais do contorno. E o resultado final é esse, uma pintura do Estúdio Ghibli feito com guache escolar, da mais barata e simples que você pode encontrar no mercado, com um resultado bem satisfatório, na minha opinião. Eu gostei, espero que vocês também tenham gostado. Pratiquem, treinem aí, postem no Instagram e me marquem que eu vou adorar ver o trabalho de vocês também. Não se limitem pelos materiais caríssimos que existem, a gente sempre tem alternativas. Até a próxima!